Preclusão. Então, pessoal, eu estava estudando aqui para a prova da escola, fiz um mapa mental aqui, tem umas coisas que eu acho que é interessante aqui. Eu estava estudando sobre comunicação dos atos processuais. Em primeiro lugar, que ele é extremamente importante, porque ele faz o princípio da ampla defesa do contraditório ser utilizado no todas as processo. partes ficam sabendo ali, então. É porque ele oportuniza a defesa aos interesses da outra parte, quando citada, né? Entendi. Quando notificada. Então ela promove a celeridade. Já certo. Promove a celeridade do processo, né, como eu estava vendo aqui. E essas comunicações de atos processuais, elas podem ser internas e externas. Internas, quando são entre o jurisdicionário e o tribunal. E externa, quando é entre os juízos, né? E aí você utiliza cartas rogatórias, precatória e carta arbitral. As principais modalidades de atos processuais são a citação e a intimação. Então a gente vai citação são atos pelos quais são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrarem a relação processual. Isso vai por notificação mesmo, manda uma cartinha na casa do indivíduo, no trabalho do indivíduo, chama. Então a gente vai falar, vai fazer as diferenciações delas aqui, né? Basicamente o que você falou mesmo. Então a via postal. As características primeiro da citação, né? Então ela é indispensável, como a gente viu, um pressuposto para o funcionamento do processo. A falta de citação pode impugnar o processo. A apresentação espontânea e eventual de quem não foi citado convalida o processo, então tira a falta de validade dela. Ela pode ser pessoal ou ficta. Pessoal quando é diretamente com a pessoa, e ficta à distância, quando essa pessoa não é localizada. Nós vamos ver aqui as maneiras como elas são fictas, né? No resuminho aqui. No Código Processual Civil, ela está no artigo 246 ao 252. Em quatro artigos já está tudo colocado ali. Vamos decorar isso aí para a prova. Efeitos dela, né? Ela induz litispendência, então uma vez que você tem uma citação, você não pode ter, uma vez que alguém foi citado, aquele processo já gera uma litispendência, né? Ela torna litigiosa a coisa, constitui imóvel devedor e paralisa a prescrição e decadência. Bom, agora vamos falar sobre o que interessa a Deus. Quais foram as formas de citação? A via postal, que é a principal, é a via preferencial, né? Então ela pode ser mandada para qualquer comarca. São vedadas em ações de Estado para incapazes, para pessoas jurídicas de direito público, né? Ou quando o autor... Pois não. Como é que funciona nesses casos? Vedadas? São vedadas. Nesse tipo de situação você não pode usar como via postal. Você vai usar as outras modalidades de citação. O prazo de resposta flui na data que você pega o aviso de recebimento da entrega da via postal e junta aos autos. Outras formas, né? Não sendo por via postal, não podendo ser por via postal, pode ser utilizando o oficial de justiça. Utilizando o oficial de justiça, a gente pode fazer de forma tradicional. Como é que é essa forma tradicional? Vai lá pessoalmente, né? Quando falha a via postal, então o oficial lê o mandato, procura pessoalmente, aí o pessoal, como a gente falou, né? Ele lê o mandato, entrega o que ele chama de contrafé e colhe a assinatura. E aí isso pode se fazer entre comarcas contíguas. Mas eu acho que a via postal pode ser feita também caso o oficial de justiça não ache, né? Quando tem ocupação. Então, pelo que a gente viu aqui na doutrina, é preferencial, né? Primeiro você tenta a via postal. Depois você parte para os demais. Bom, isso não dando certo pela forma tradicional, o oficial de justiça pode fazer por hora certa. Então, suspeitando que o réu está se escondendo, né? Após 2 tentativas de localização, como é que ele faz? Ele pode intimar parentes ou vizinhos próximos, né? E diz o seguinte: no dia seguinte eu vou voltar, amanhã eu vou voltar aqui para intimar. Mesmo que o réu não esteja presente, o citado não esteja presente, essa citação é válida. Então, isso pode ser, pois não. Tanto o oficial de justiça pode fazer a citação por hora certa por ele mesmo, ou ele pode pedir. Lembra que a gente sempre vê que pede? Quando a pessoa vê que ele sabe que ela mora lá e o oficial de justiça foi e não acha, nunca, todos os horários. Então, segundo a doutrina, a partir da segunda vez que ele vai, ele já pode, inclusive não há nem tempo. Teoricamente, essas 2 visitas podem ser feitas até no mesmo dia. Mas em horários diferentes. Né? Se
Quando Isso recebe- pode ser feito em condomínios também, em loteamentos, para quem recebe a carta, o funcionário que recebe a carta. Por exemplo, amanhã eu vou estar aqui para intimar. Essa citação é válida. Vale. É, sim, tem algumas que não precisa do seu cara, realmente. Pode ser mulher, pode ser... Bom, não dando certo dessa forma que a gente está falando, pode se fazer por edital também. A citação pode ser feita por edital. Então, essa forma é ficta, evidentemente. Né? Ela só é realizada após aquelas tentativas de citação que a gente falou anteriormente, via postal, oficial de justiça tradicional e por hora. Né? Ela vem como última instância. Aí da Então, esse situação. edital ele é publicado na web, né? No sítio do juízo específico daquela competência e no site também do Conselho Nacional de Justiça. E após um prazo determinado pelo juiz entre 20 e 60 dias, passa a fluir o prazo de resposta ao réu. E essas duas, por hora certa e por edital, por serem fictas ambas, né, elas não, ou seja, não serem feitas de forma pessoal, o réu não fica sem defesa, porque o juiz, em não havendo defesa, o juiz nomeia um curador especial para ele. Bom, tirando essa situação que nós falamos, outra forma de comunicação que eu estava vendo aqui no nosso estudo é a intimação. A intimação. E aí é o chamamento que não do réu, né? Todos os demais, ou outras situações depois da citação. Todas as demais citações. Normalmente ela é feita pela forma eletrônica, conforme recomendado pelo artigo 270 do Código de Processamento Civil. E uma vez juntado aos autos da intimação, passa a fluir o prazo de resposta para o juízo. Pode se fazer entre comarcas próximas, né? Se a parte mudar de endereço sem avisar o juízo, a intimação é válida. Ela passa a valer. E alguns doutrinadores aceitam a utilização do telefone, embora isso seja controverso. É basicamente isso que eu estudei eu coloquei aqui nos meus estudos. Como assim? Utilização do telefone? Então alguns doutrinadores eles aceitam a utilização do telefone desde que, evidentemente, que o citado apareça, né? Se o citado aparecer, é válida, a situação é válida também. É isso basicamente. Entendi. Você está falando alguma coisa sobre prazos, né? O prazo passa a fluir, o prazo de resposta do réu. Como é que funciona isso? Alguém estudou? Então, o prazo, ele serve para que o processo ele não pare, né? Porque se der um ano, se der não sei o quê, o prazo começa a ficar moroso. Só que tem algumas classificações de prazo, são bem simplesinhas. Tem pela origem, que são as legais, pela lei, as judiciais, que é quando o juiz determina um prazo para alguma coisa, igual o prazo prejuntada de um subestabelecimento. O cara não tem advogado, não provou. Aí fala, não, tem 48 horas, do prazo de 48 horas para você juntar o processo. E tem as convencionais, que são as feitas pelas partes e o juiz homologa. Certo? Tem quanto à natureza, que são os dilatórios, que são os que podem ser estendidos. Então não é tudo bem regradinho assim, tem como... Não, tem como flexibilizar. E os peremptórios, que seriam os que não podem ser. Jamais. No caso desses aí, você sabe de alguma consequência que pode ter? Se passar o prazo, acaba o processo, o que acontece? Depende, né, do que estiver acontecendo, né? Se passar o prazo, sei lá, pro autor manifestar, pro réu manifestar. Aí ele pode ser extinto também. Pode ser extinto. Eu estava conversando com a menina do Matutino e ela falou que na prova do viola do ano passado caiu uma questão de revelia, que quando passava o prazo, né, de 15 dias após a citação do réu para ele se defender da petição inicial, para ele apresentar a defesa dele, ou avisar que não teria produção de provas, defesa, ele era considerado revel. E pelo que eu entendi que ela me explicou, a partir do momento que o réu é considerado revel, o juiz ele tem que partir de algum ponto para julgar, né? E ele passa a julgar a partir da petição inicial movida pelo autor. Então, os fatos narrados ali pelo autor, né, que integra a petição inicial, ele vai narrar o que aconteceu, né? Integrar tudo que aconteceu. São ditos como se fossem verdade, né? Tipo a causa de pedir, né? Ele explica por que ele está ali. Vão ser tomados como verdadeiros, do autor. Então, nesse caso do réu não apresentar defesa, ele passa só 15 dias. Depende do que é, né? Depende se. Então, no caso aqui depende da se é busca e são apreensão, depende se é execução, depende se é procedimento comum. Cada um tem. Igual a execução, acho que são 3. São 3 dias para ele pagar.
na verdade, são para ele pagar. Então, mas a revelia é só pra defesa, entendeu? Mas Uhum. os prazos, acho que tem vários tipos de prazo, com certeza. Não é? Igual ele falou, tem de 20, 60 dias pra considerar que ele sai da intimação, né? Por Tem a edital. suspensão. Efeito do edital. Tem a suspensão que Sobre eles estamento. podem pedir suspensão do processo. Vamos supor, 30 dias. Se passar, aí manda citar o que deu, né? Porque a maioria das vezes eles pedem suspensão porque eles estão tentando firmar um acordo. Aí pede suspensão para ver se vai dar certo e se não, volta. Mas enfim. E tem os destinatários, que são os próprios, seriam... Prazo destinatário? Não. São quanto aos destinatários, essa Entendi. classificação. Quanto ao destinatário? Tem os próprios, que são para as partes, para o autor ou para o réu, e os impróprios, que são para terceiros que estão no processo. Interessado. Vamos supor, um perito, ele tem um prazo para oferecer a sentença, para o juiz oferecer a sentença, entendeu? Esse Apresentar prazo o prazo pericial. Esse prazo é determinado pelo juiz, acredito, não é? Pelo perito. Isso no caso depois de já ter acontecido a perícia. Seria para ele apresentar O resultado da perícia. Seria Entendi. isso. O que ele apurou ali. Porque Nossa, seria que um doideira, são terceiro. tantos tipos de prazos diferentes, eu não sei se eu decoro isso pra prova não, velho. Vou decorar na prova. Será que não rola fazer uma colinha? Melhor não, cara. Viola pegar. Se o viola pegar, né? Deixa quieto. Imagina fazer essa matéria de novo, você vai Nossa se senhora, rapaz. Já basta aquela Imagina outra aqueles lá. trabalhos de vídeo dele, nossa, eu não dou conta daqueles negócios. Meu Deus, que trabalheira. O professor é muito bom, mas Com certeza. para repetir a matéria não é o caso. Um semestre aí, dá pra Se aproveitar bem, dois, já se bem que no complica. caso dele dá certo, porque você aprende, se aprofunda, dá pra você aprofundar, estudar de novo, estudar bem feito. Mas Eu enfim. prefiro passar ele. Fico pra nova oportunidade. E tem a suspensão e interrupção dos prazos. A suspensão é quando há uma paralisação na contagem, mas depois ela retoma de onde ela parou. Isso acontece quando as partes pedem? Não. Também, né? Ou não? Porque esses Então. dias eu tava no meu estágio e eu lembro que o autor pediu para o Foi o sobrestamento que a por gente 60 falou, dias. exatamente. É o que a gente falou, Pra eles suspensão. fazerem acordo, tentar fazer Sim. acordo ali. Aí o juiz Ele pede suspende. suspensão. Aí. E quando passa do prazo, costuma ter intimação, para ver Eles o que manifestam pra ver se aconteceu. tem acordo, né? E interrupção, que o prazo se inicia novamente. Isso acontece, tá assim, a oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para interposição do recurso ordinário. Publicou a sentença. Temos 8 dias para recorrer. Se no 5º dia opusemos embargos declaratórios, quando for publicada a decisão dos embargos, não vamos continuar contando. 6, 7, onde foi. Nós vamos reiniciar a contagem. Isso. O que mais que vocês acham que vai cair? Bom, então, eu peguei uma parte dos atos processuais, que é do tempo dos atos processuais. E aqui eu fiz um resuminho para a prova e acho que pode ajudar a gente. Mandei pra nós, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que considerar a necessidade específica de cada tipo de ato processual. E também tem que considerar o direito material que vai ser protegido. Isso tem que reger o momento da ocorrência do ato. E o novo Código de Processo Nada, em 15 já. O novo Código de Processo Civil, mesmo mantendo uma diretriz geral de atos processuais sendo realizados em horários expedientes, traz algumas peculiaridades, algumas situações excepcionais. E o próprio processo eletrônico já excepciona essa diretriz, pois a gente sabe que o ato pode ser realizado até as 24 horas do dia fatal, o que já aumenta em algumas horas esse tempo de ato. E esse assunto consta no artigo 212 até o 216 Acho que o Isso. Jorge tinha comentado. Isso. Uhum.
E Nossa, realmente a gente precisa ler. sim, tem algumas partes muito importantes que falam dos dias. No artigo 212, por exemplo, fala que os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. E também faz algumas ressalvas sobre férias, feriados, sábados, domingos que não são considerados. O artigo 213 fala que a prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. E o 214 fala das férias forenses, dos feriados que não são praticados os atos processuais. E o 215 também fala das férias forenses. E o artigo 216 fala sobre sábados, domingos e dias que não haja expediente forense. Como é que funciona sábado e domingo? Sábado e domingo são considerados como feriados nesse caso. Você não conta o prazo, né? Conta isso. Só São dias dias úteis. úteis. Basicamente isso que eu achei que no resuminho da matéria. E ainda, Estamos preparados. você falando de atos, a gente ia procurar também sobre os termos. Que os termos, ele seria a documentação dos atos. Então, vamos supor, tá tendo um acordo. De acordo. O acordo, eles vão conversar, debater, o que vai decidir, o juiz vai se comunicar também e tal. E durante o processo, tem uma transcrição disso físico, pro papel, né? Isso seria os termos, Daí tem assinado as partes, tem assinado o juiz e tal. Então, seria tudo isso. Pra deixar transcrito, deixar E aí, no provado. caso, o juiz ia homologar esse termo. Sim. E aí passaria a valer, né? Porque ele tem competência para fazer Exatamente. o oficial. Eu vi também alguns tipos de atos processuais aqui. Eu estava vendo. Então tem os atos das partes. As partes têm atos postulatórios, dispositivos e introdutórios. Os atos dos juízes são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E os atos dos auxiliares de justiça, como os peritos, por exemplo, são termos de vistas, termos de conclusões, certidões e laudos. Então, basicamente esses autos eles são realizados pelos sujeitos do processo, de auxiliares, dotados de solenidade. Nossa, que barulho, né? Então, atrapalha estudar. Acho que eles estão. Por causa daquela greve lá, né? Não, complica. Com o intuito de pôr fim a essa relação jurídica processual. Isso está basicamente em um dos artigos 188 a 293 do Código Processual. Então, quando eu estava vendo sobre os atos, Da matéria, né? tem bastante para estudar. Quando eu estava vendo sobre isso, tinha alguma coisa sobre preclusão. No caso de, por exemplo, os atos, eles podem ser proferidos uma vez. Tem vários tipos de preclusão. E parece que quando você manda 2 atos, mesmo que sejam diferentes, mas sobre um determinado assunto, o segundo não vai valer. A gente vai considerar sempre o primeiro. Então, a não ser que seja peticionado ao juiz, considere só o segundo e o juiz aprova. Mesmo ato processual, O mesmo ato processual pode ser mandado ao juiz. Por exemplo, uma impugnação. Alguém vai e contesta sobre o que eu falei e eu vou impugnar a contestação dele. Se eu mando 2 impugnações, mesmo falando de coisas diferentes, eu vou considerar a primeira verdade, a não ser que peticione ao juiz. Bom, depois para um vai dar para estudar. Vai dar melhor, a gente Atacar vai o juiz lá. Então, acho que valeu. Fechou. Resumindo, galera, sucesso aí. O Alvinho do Viola tá aqui, ó, finalzinho dos peitos. Que bom que a gente não vai ter que fazer aquele vídeo. Nossa Senhora.